Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vou Chamar a Síndica. Para quem não me conhece, meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e síndica do meu condomínio. E neste vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao react, ao podcast O Síndico, do jornalista Chico Felitti. Ele fez esse podcast em parceria com a Folha de São Paulo, há alguns meses atrás. São 6 episódios que você pode conferir no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast. Eu acho que faz umas 3 semanas, mais ou menos, que eu publiquei o React parte 1 do primeiro episódio, somente do primeiro episódio, porque tem muito pano pra manga, gente. E ficou muito longo o vídeo, então eu resolvi dividir em 2 partes para não ficar tão cansativo. E está sendo bem divertido para mim escutar aqui junto com vocês. Então eu dou o play, a gente vai escutando o Chico narrar a história. E aí eu faço algumas pausas estratégicas para fazer alguns comentários, trazendo alguns insights meus, comentar coisas da minha experiência e também de conhecimento mesmo que eu tenho desses anos todos que eu sou síndica, que escrevo sobre condomínio, e acho que é uma forma bem legal aí da gente falar sobre esse universo, questões ligadas à convivência, à gestão, problemas, perrengues e causos que acontecem aí nos condomínios. E recadinhos assim básicos. Se você ainda não é inscrito no canal, então aproveita para se inscrever, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo que você pode apertar e se inscrever. Se você gostar do vídeo, depois ou agora mesmo já deixa o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bacana e ele acaba distribuindo para mais gente. E você também pode apoiar este canal. Agora tem aí um outro botão que é para você virar membro. Seja membro do canal Vou Chamar a Síndica. Então, se em algum momento este canal já te ajudou, já te entreteu e, enfim, você aprendeu coisas aqui com as histórias que eu trago, por que não ser um membro apoiador aqui do canal? Então, tem um botãozinho, você também pode apertar, e aí você vai conhecer as opções que você tem de contribuir com este projeto. Sem mais delongas, então, vamos dar continuidade a escutar aqui o podcast O Síndico. Então, essa daqui é a carinha do podcast. Então, eu vou dar o play aqui, vamos escutar juntos. Eu vou comentando conforme tiver aí algum insight aqui do meu lado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. 28 de agosto de 2020, o Vibe contratou uma nova empresa para administrar o condomínio. O nome da firma era GGP, e nos folhetos a empresa dizia administrar uma porção de prédios em São Paulo, entre eles alguns com nomes em inglês, Golden Towers. A GGP ia receber quase R$54 mil por mês para fornecer o serviço de 4 funcionários para a portaria, mais 2 auxiliares de manutenção e 3 faxineiros para o prédio. E, a essa altura do campeonato, os moradores já confiavam na gestão do Ranif. 54... Eu vou voltar aqui um pouquinho, pessoal, porque ele citou alguns números e para quem não assistiu a primeira parte aqui, ele está contando o caso de um síndico, um dito síndico profissional, que fez a gestão de um condomínio chamado Vibe, aqui na cidade de São Paulo, que aparentemente estava fazendo uma gestão excelente depois de eles terem tido um síndico péssimo, mas depois, aos pouquinhos, eles foram descobrindo aí algumas questões complicadas e preocupantes da gestão. Então, eu vou voltar só um pouquinho para a gente ouvir de novo esse número que ele traz a respeito de uma empresa de terceirização de mão de obra que o condomínio contratou já neste mandato do tal do Ranif, tá? Então vamos lá. R$1.000 a firma era GGP, e nos folhetos a empresa dizia administrar uma porção de prédios em São Paulo, entre eles alguns com nomes em inglês, Golden Towers. A GGP ia receber quase R$54 mil por mês para fornecer o serviço de 4 funcionários para a portaria, mais 2 auxiliares de manutenção e 3 faxineiros para o prédio. R$54 mil. Por posto, depende, né? Mas eram vários funcionários. Então, portaria completa, mais 2 pessoas de limpeza, manutenção,
e mais 3 ali de outros serviços. Estamos aqui no ano de 2019, me parece estar compatível, né? Vamos em frente. E, a essa altura do campeonato, os moradores já confiavam na gestão do Ranif. Tanto que ninguém foi atrás das informações sobre a empresa que ia cuidar de administrar o prédio. Isso é um problema grave, gente, porque não dá para você só confiar, não fazer checagem, pegar referências da empresa que está sendo contratada para um serviço que é tão importante, de pessoas que vão estar lidando com segurança, controle de acesso, limpeza do condomínio, manutenção aí de equipamentos, de áreas importantes. Então, duas coisinhas aqui que eu tenho para observar. Não é só questão de preço, tá? Porque o preço me pareceu estar aí compatível com a prática de mercado. Mas não fazer uma tomada de preço, ou seja, você fazer uma cotação com algumas empresas. Prática de mercado é 3, você colher ali 3 orçamentos dentro do mesmo escopo, ou seja, definir quais são os postos de trabalho, qual que vai ser a descrição ali das atividades que vão ser executadas pelos profissionais. Com base nisso, você faz uma cotação com diferentes empresas, de preferência empresas que tenham boas avaliações no mercado, mas principalmente checar referências, ou seja, conversar com síndicos de condomínios que já são atendidos por essas empresas. E eu vou além, não é só conversar com esses síndicos, mas é você também visitar algum condomínio aonde essa empresa atua, porque daí você vai estar vendo com seus próprios olhos que o serviço está sendo bem executado, como que está a aparência ali do condomínio, dar uma caminhada e tal. Geralmente as empresas têm ali os condomínios que viram referências e que o síndico topa que seja feita aí essa verificação, e ele mesmo atesta, conversa, tira dúvidas. Eu aqui para o meu prédio, eu já fiz isso. Não somente eu, já teve subsíndico que me apoiou com isso, conselheiros que já me apoiaram com isso, quando a gente precisava aí fazer uma checagem de serviços importantes para o condomínio. E, gente, puxar certidões, tá? Certidão negativa para verificar o lastro dessa empresa, lastro financeiro, processos, se a empresa está em dia com os recolhimentos de impostos, tributos, obrigações, que um dos grandes problemas com a empresa de terceirização de mão de obra é justamente isso. Empresas que não cumprem aí com esse tipo de obrigação e depois, pode sobrar para o síndico, para o condomínio, se irregularidades estiverem sendo feitas, tá? Então, o pessoal estava confiando demais na gestão desse cara, sem cobrar algumas boas práticas que nem são, assim, coisas incríveis, né? São boas práticas de mercado e diversos mercados. Empresas fazem isso. Então, o pessoal mora ali no prédio, mas também trabalha em empresa. Será que a empresa onde eles trabalham já não tem algumas boas práticas como essas que eu citei aqui? Provavelmente tem. Mas, novamente, o pessoal que não se envolve com a gestão, que acha que tudo é um passe de mágica, e aí vai cometendo as gafes. Mas vamos em frente aqui. É o que conta o Bruno, marido da Lígia. Você sempre presume que tem alguém olhando as coisas, sabe? E não tinha ninguém olhando lá. Mas a paz condominial não durou para sempre. 1 ano depois de Ranif estar no poder, alguns moradores começaram a sentir que o prédio pensava mais nos apartamentos que estavam para alugar do que nas pessoas que moravam ali de verdade. No começo vai virar muito vazio. Então, aquela coisa, eram 2, 3 pessoas que se viam sempre, e o resto meia dúzia de gato pingado de Airbnb. Além de ter um nome em inglês, o Vibe segue outra moda imobiliária paulistana. O prédio foi vendido como um investimento, não como um lar. Então, muitas pessoas que compravam um apartamento ali jamais pensavam em morar no prédio. Era como se tivessem comprado uma ação. E isso fez com que o número de moradores fosse pequeno. Tinha muita gente visitando, mas nem tanta gente morava lá. E era como viver num hotel. O prédio, inclusive, parece um hotel quando você vê ele de dentro. Tem os corredores longos e umas placas coloridas com o número de cada apartamento na porta. A Evelyn diz que isso é de propósito,
que a alma do prédio é ser um lugar para passar poucas noites. Sim, a própria construtora, ela fez na época essa venda como um investimento mesmo para isso, para aluguel, para Airbnb. Mas o Raul, a Lígia, o Bruno e a Evelyn notaram que funcionários do prédio às vezes limpavam os apartamentos que o Hanif alugava. Viram a faxineira entrar numa unidade durante o horário do expediente e ficaram curiosos. Só que aconteceu que alguns proprietários, eu, o Raul, os outros, a gente foi nosso primeiro investimento em São Paulo e a gente veio morar aqui, né? E esse grupo também passou a sofrer cada vez mais com o barulho dos turistas, que não se resolvia nunca. E aqui, gente, vou falar de um tema delicado e polêmico, tá? É a questão de locação de curta temporada. Tem muito prédio, aqui em São Paulo pelo menos, que ele é construído, uma parte das unidades, elas são para investidor realmente, então são pessoas que compram os imóveis com o intuito de alugar, seja locação regular de 30 meses, de acordo com a lei do inquilinato, ali dos 30 meses, ou aluguel de locação, que também está nessa mesma lei, então existe ali uma previsão que o aluguel de curta temporada, né, ele dura até 90 dias. E existe a prática da curtíssima temporada, short stay, como o pessoal vem dizendo, que são pelas plataformas digitais de locação de curta temporada, que às vezes as pessoas ficam 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, não vou ficar aqui explicando o óbvio, porque essa prática todo mundo conhece. Só que existem condomínios que não gostam dessa prática, condomínios que não ligam, condomínios que já são concebidos para uma parte das unidades ter esse destino de locação de curtíssima temporada, mas hoje tem muita briga na justiça, tem casos que já foram aí para instâncias mais elevadas de direito de propriedade, até onde vai o direito de propriedade da pessoa poder usar ali o seu imóvel como ela quiser, ou seja, ela pode morar, ela pode ceder, ela pode também alugar e alugar para curtíssima temporada. Eu não vou me aprofundar aqui nesse debate, eu só quero trazer para vocês que essa é uma discussão de mercado, ainda não tem, ninguém ainda bateu o martelo em relação a isso. Na data em que eu estou gravando este episódio, então é bem importante trazer isso, dia 10 de agosto de 2025, existe aí uma proposta de revisão do Código Civil. O Código Civil tem capítulos específicos, artigos específicos sobre a vida em condomínio, e existem propostas para regulamentar essa questão, né? Mas até que isso seja realmente, efetivamente discutido, tem uma lei bem voltada para isso, o que o pessoal, os advogados e especialistas nessas relações condominiais, eles orientam que cada condomínio tem as suas regras em relação à locação de curtíssima temporada. Então, levar isso para a Assembleia, deliberar e aprovar as próprias regras, porque daí o condomínio vai decidir o que ele quer fazer em relação a esse tema. Olha, aqui nesse prédio, as pessoas não querem que tenha locação de curtíssima temporada, então já fica determinado, coloca isso dentro das regras do condomínio, e aí não tem discussão. O condomínio decidiu que não vai ter. E, não, aqui vamos permitir que tenha, mas dentro das seguintes regras. Aí cada condomínio estabelece as suas próprias regras. Então pode ter condomínio que vai dizer que o inquilino da curtíssima temporada não vai poder usar as áreas de lazer do condomínio, não vai poder usar salão de festa, não vai poder usar piscina. Se, por exemplo, garagem, tem ali uma questão de vagas que são presas, teria que manobrar, é meio complicado você permitir que uma pessoa desconhecida, completamente desconhecida sua, fique manobrando seu carro, tenha acesso à chave do seu carro. Então são detalhes que cada condomínio faz, decide ali internamente aquilo que é mais conveniente para aquela comunidade, aquilo que combina com aquelas pessoas que moram, que vivem ali. E neste caso, deste condomínio aqui retratado nesse podcast, ele foi concebido com esse propósito de também ter proprietários que colocavam os seus apartamentos para alocação de curta temporada. É um prédio mais moderno, mais novo, mas o lance todo aqui que deu
que está começando a aparecer na história é o quê? Esse síndico profissional, que o pessoal está desconfiado, que aparentemente estava fazendo uma boa gestão, contratou uma empresa de terceirização de mão de obra, que começou a fazer servicinhos particulares de limpeza nas unidades que esse síndico dizia ser o proprietário, que ele dizia lá que ele tinha 7 unidades, né, sei lá quantas, já nem lembro mais, e que eram colocadas para locação de curta temporada. Então, olha só o perigo. Por isso que é muito delicado esse negócio de ficar pedindo para o funcionário do prédio fazer serviço particular na unidade. Então, o pessoal vira e mexe, ai, queimou a resistência do chuveiro, ai, a porta do meu armário está emperrada, ai, entupiu o cano do não sei o quê, e aí desvia o funcionário do prédio da função dele, de cuidar das coisas comuns do prédio para ficar fazendo serviço particular dentro de unidade. Isso dá problema, gente. Então, evitem fazer isso, coíbam. Se vocês sabem que tem moradores que vivem pedindo favorzinho, vivem aí ocupando o tempo dentro do horário de serviço, dentro do horário de expediente do funcionário para ficar cuidando das coisas internas da unidade, síndico, fique esperto. Se você é um morador e sabe que tem algum vizinho que faz isso e o síndico não está sabendo, porque fica ali só entre o funcionário e o morador, fale com o seu síndico a respeito disso para esse negócio ser corrigido. Que fora do horário de expediente também tem as suas ressalvas. Isso pode também ter implicâncias, mas principalmente durante o horário de expediente, gente, não vamos misturar as coisas, tá? Se o condomínio, ali a coletividade como um todo mesmo, quer ter serviços dentro das unidades, que isso esteja regulamentado, tá? Então não vai ser só para um ou para outro, não, então vai todo mundo ter direito, e aí talvez seja melhor ter um tipo de concierge, ter ali uma pessoa que é dedicada para fazer esse tipo de manutenção, ou de assistência, de suporte, que daí fica para todo mundo. Então, todo mundo que quiser pode solicitar. E às vezes até contratar à parte. Tem muito condomínio que faz isso, né? Tem antigamente os flats, mas hoje em dia as gestões estão super modernas, com uma oferta de serviços. Então, se é um condomínio que tem demanda, de repente por faxina, por pequenas manutenções, reparos, coisas do tipo, às vezes pode ter ali um profissional dedicado a isso, e aí paga-se por uso, que é o tal do pay-per-use, ou paga ali o salário para o cara e divide aí entre todo mundo por igual, e todo mundo faz ali a solicitação quando precisar. Então, vamos em frente aqui com a história. No começo, o síndico até parecia se preocupar com as reclamações dos moradores, como quando ele se comprometeu com o Raul a resolver o problema da gritaria no corredor. Mas na hora de levar essas queixas para a Assembleia, esses moradores começaram a se sentir ignorados. É que os interesses de alguém que comprou um apartamento para alugar por noite nem sempre são os mesmos interesses de alguém que vive num prédio. E criou-se uma divisão. De um lado os investidores e do outro os moradores. Agora tem menos, mas no Vibe sempre teve essa rixa entre investidor e morador, investidor e morador. E aí a gente pedia para fazer as coisas, a gente não era ouvido, então não tinha nem espaço para pedir procuração, porque tinha 3, 4 pessoas mais velhas que estavam encantadas com o assunto dele. E se você procurar um deles até hoje, fala assim, porque o Anif investiu 1,5 milhão para alugar, porque investiu isso. Aos poucos, o Raul, a Lígia, a Evelyn e outros amigos criaram uma oposição ao governo do prédio, como conta a própria Evelyn. Tinha muito isso na época, na pessoal de Airbnb, investidores, e a gente ficava parecia uma guerra, porque eles achavam que a gente queria acabar com a Airbnb, e a gente dizendo, não, a gente não quer acabar com a Airbnb, a gente quer organizar as coisas, a gente quer chegar na lavanderia que ela esteja limpa, porque era tudo muito sujo, muito desorganizado. E Hanif, que se gabava de ter 17 apartamentos, tinha um lado claro nessa batalha. Pensava como um investidor, não como um morador. Até porque ele mesmo nunca morou no Vibe. Então, gente, aí, olha só como tem esse conflito de interesses. Então, o cara que é investidor, ele estava mais interessado no negócio dele, aquilo que ele ia lucrar com os aluguéis. Só que existe o lado de quem mora. Então, precisa haver um equilíbrio dos interesses. E
até quem aluga, né, de curta temporada, uma pessoa que não faz parte da comunidade, que não está se importando tanto ali com o dia a dia e tal. Mas, gente, vamos ser razoáveis, vamos ter respeito pelo uso comum, ter limpeza. Poxa, você vai usar uma lavanderia, você vai lavar suas roupas, independente de você morar naquele prédio ou não, você está só de passagem, você vai lavar suas roupas, você não vai querer que as máquinas estejam limpas, que o ambiente esteja em ordem. Então, eu acho que tem algumas coisas que os inquilinos de curta temporada ou os inquilinos aí permanentes que têm 30 meses de aluguel, o prédio não é meu, o empreendimento não é meu. Gente, você está morando naquele lugar. Você está passando 2, 3 noites, às vezes uma semana naquele lugar. Aquele lugar está sendo o seu lar por aquele período de tempo. Então, vamos respeitar as pessoas. Vamos manter ali o nível de silêncio, obedecer às regras. Vamos nos adequar. Isso daí é uma coisa de civilidade. É você saber viver em sociedade. É você estar ali naquele espaço e você se adequar àquele espaço, àquelas regras. E todo mundo gosta de estar num lugar limpo, organizado, cheiroso, em paz, onde as pessoas ali têm até brincando aqui com o nome, uma vibe boa. Você se sinta bem, não um lugar que você se sente ameaçado ou que está em pé de guerra, com as pessoas brigando. Então, às vezes, imagina a pessoa que vai passar ali 2, 3 noites, o pessoal que já está, né, por aqui, desses inquilinos de curta temporada mal educados, te olham torto. Poxa, você quer chegar num lugar? Você quer dar um bom dia, boa tarde, boa noite? Ser bem recebido? Transitar em paz ali pelo corredor? Então, eu acho que é uma questão ali de bom senso, que a gente sabe que bom senso cada um tem o seu, mas não custa nada a gente voltar a falar desse assunto. E que a vida em coletividade, ela pode equilibrar os interesses, sejam de investidores, sejam de moradores fixos. É só uma questão de obedecer às regras e ter respeito na convivência. Aqui no meu prédio, para dar um exemplo, a gente não tem curtíssima temporada, nunca rolou de ter, mas cerca de 60% dos apartamentos são alugados para inquilinos regulares, ali da modalidade dos 30 meses. E são pessoas que, na medida do possível, são interessadas, perguntam as coisas, se adequam às regras. E eu também dou a minha forçadinha aqui, por exemplo, em convidar todo mundo para participar de treinamento da brigada de incêndio, porque o cara pode não ser proprietário, mas ele está morando aqui por 30 meses, ou mais. Tem gente aqui que mora no prédio há 20 anos, sendo inquilino, é o lar da pessoa. Então, se ele é proprietário ou não, ele está morando aqui durante esse período. E ele tem interesse que a coisa flua bem. Pelo menos deveria, né? Vamos em frente aqui. É o primeiro apartamento, então todo mundo daquela empolgação. E aí, quando você tem o seu apartamento, aí você vai se preocupar em participar de assembleia e tudo mais. As assembleias que a gente ia para reclamar, porque a piscina sempre estava muito suja, então eram umas coisas assim. A gota d'água para esse grupo de moradores foi quando a piscina começou a mudar de cor. O principal vacilo dele foi a piscina. Se ele não deixasse a piscina suja, se ele não deixasse a piscina descuidada, ninguém ficava enchendo o saco dele. Raul e seus amigos não conseguiam mais dar um mergulho. A água, em vez de transparente, começou a esverdear. Primeiro ficou verde-limão, depois verde-bandeira. E chegou num ponto em que estava parecendo um caldo de ervilha. Foi daí que Raul decidiu prestar mais atenção no que estava rolando pelo prédio. Olha só que coisa curiosa. O pessoal começou a pegar no pé do síndico por um deslize que ele teve na manutenção da piscina. Estavam insatisfeitos com o mau comportamento desses inquilinos de curta temporada, mas essa manutenção da piscina incomodou. E foi a partir disso que eles começaram a ficar mais no pé e na fiscalização do síndico. Vamos em frente. Pegou um boleto de condomínio e olhou de perto. No extrato do condomínio eu sempre vejo. Eu comecei a ver despesas diversas, até que eu achei uma despesa diversa de 36 mil reais. Eu falei assim, gente, que despesa diversa é essa? Aí a gente começou a se reunir, juntar todos os boletos de condomínio, e bater tudo, e pedir pasta pra ele não deixava ver pasta, só deixava ir pra lá com o horário marcado, e aí era sempre um estresse, mas era sempre desse jeito. Hanif prometia que ia deixar os moradores conferirem as contas do prédio, para ver o quanto tinha sido pago para a limpeza da piscina e quem tinha recebido esse dinheiro. Mas,
Na hora que o Raul e a Evelyn chegavam na portaria, os funcionários diziam que as pastas não estavam mais lá. E aí a gente começou a se reunir, pedir pasta para ele, pedir extrato bancário, porque vinha os condomínios e não tinha o que falar onde estava o dinheiro. A gente tinha extrato, a gente quer ver onde está esse dinheiro. Esses moradores dizem que o síndico dificultava o acesso às contas do condomínio, por mais que elas devessem estar disponíveis para qualquer um, segundo o regimento do prédio. Esse é um áudio em que o Ranif fala sobre o assunto. Tá bom, quer marcar com o síndico? Tem dúvidas? Que nem mandaram um e-mail para a GP lá solicitando algumas coisas. Se solicitar, é direito de todo mundo. Todo proprietário, todo morador tem esse direito, tá? Só não tem o direito de encher o saco, né? E nem capacidade técnica para falar alguma coisa sobre essas pastas eles não têm. Deu para sentir que o tom do síndico já não era mais tão simpático? Depois de um começo democrático, paz e amor, a gestão do síndico tinha ganhado um ar de despotismo. Pessoal, isso aqui é muito sério. Esse grupo opositor começou só agora a conferir a prestação de contas por meio do boleto. Então, vem lá o boleto, dificilmente as pessoas param para ler, porque em todo boleto vem o balancete de 1 ou 2 meses antes, porque depende ali do fechamento, da data que vence, enfim, geralmente é de 2 meses antes. Aqui no meu prédio é assim. E aquela letrinha pequena, aquele monte de informação, divisão de contas, o pessoal não entende, e realmente não é muito fácil de entender, assim, porque é muita coisa, letras miúdas, e você tem que ter um mínimo ali de familiaridade com o que está escrito, lançamentos contábeis e coisas do tipo. Mas dá para você ter uma noção, pelo menos um básico, que é o quê? As divisões costumam ser o quê? Despesas ordinárias, que são aquelas despesas que dizem as contas do dia a dia do condomínio, ou seja, funcionários, contas de consumo, água, luz, gás, telefone, internet, manutenções, contratos de manutenção de elevador, de bomba, de jardim, outros tipos de manutenções, porque isso vai variar muito de um condomínio para outro. Fundo de reserva, fundo de obras, então se está tendo uma pintura de fachada, se o condomínio está arrecadando dinheiro para fazer uma reforma elétrica, ou uma manutenção na laje, impermeabilização, coisas do tipo, aí está fundo de obras. E aí, despesas diversas, várias despesas diversas eles notaram, com valores ali até que 30 e tantos mil reais de outras despesas. Gente, isso não existe. Uma despesa de 36 mil reais sem classificação, sem dizer do que se trata. Então, que legal que essa galera parou para olhar e desconfiou e foi atrás. E quando a gestão coloca qualquer tipo de empecilho para fornecer a pasta de prestação de contas, começa a criar muita coisinha querendo segurar, sinal não é nem sinal amarelo, gente, é sinal vermelho. Tem alguma coisa muito grave aí por trás. Então, tem que ir para cima, tem que exigir a apresentação dessas contas, acesso a extrato bancário original, ou não tem mais hoje em dia, né, os bancos já não mandam mais extrato pelo correio, e também tem muita falsificação de documento, está tudo muito complicado. Vai na administração, pede para abrir a conta do prédio, para vocês poderem ver ali, na tela do aplicativo do banco, essa movimentação. Façam isso, gente, não deixa, não engula, tá? Vocês têm que ter acesso às informações. E hoje em dia, eu sei que isso varia muito aí, do tipo de gestão que o condomínio faz e tal, mas, gente, uma administradora hoje em dia, por menor que ela seja, mais limitada que ela seja tecnologicamente, ela tem sistemas, tá? Ela usa software para fazer a gestão, ninguém faz nada em planilhinha de Excel não, gente. A administradora, ela tem sim um software que faz a gestão, que gera esses balancetes, que gera a pasta de prestação de contas onde é colocado ali, anexado, boleto, nota fiscal, comprovante de pagamento do banco, tudo bonitinho, digital. Digital, gente.
Toda administradora tem um portal e por meio desse portal ou aplicativo no celular, qualquer morador tem acesso à movimentação da conta, às pastas de prestação de contas, porque hoje em dia tem muita administradora que ainda tem a pasta física, tudo impresso, que é aquele calhamaço de 300 páginas que eu aqui costumava mostrar para vocês quando eu fazia minha revisão de pasta. Hoje em dia a minha administradora não tem mais ela impressa. A pasta ela é totalmente digital, mas é um sistema muito fácil, prático, que você abre linha por linha, conta por conta, com todos os documentos ali bonitinhos. Todo mundo tem acesso, gente. E se você é inquilino e você quer ser participativo, você pode conversar com o proprietário e o proprietário te autorizar a ter acesso. E geralmente os inquilinos, eles até podem não estar cadastrados no portal, se tiver alguma restrição, coisa do tipo. Mas você recebe o boleto para pagar, não recebe? A maioria recebe o boleto para pagar e paga. Lá tem o balancete. Confira o balancete. Se você está desconfiado de alguma coisa, peça esclarecimento, sim. Você tem direito de esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas à gestão. E o síndico, que é honesto, que é transparente, que não tem nada para esconder, ele pode até não ter tempo e não estar disponível para qualquer hora, tá? Então não adianta, eu quero que você me atenda agora. Não é assim, gente. A vida do síndico não está à sua disposição, tá? Então vamos respeitar isso. Você agenda um horário com ele, sim. Marca lá qual que é o horário de atendimento dele. Cruza ali as agendas, marca e leve as suas dúvidas. Ou mande por e-mail. Mas ele precisa te responder. Ele não tem que ficar escondendo, segurando informação, não. E síndicos, por mais que vocês podem não ter ali paciência, ter um super tempo disponível, gente, você é obrigado a esclarecer as dúvidas, sim. Você tem que prestar contas. Então, não é só na Assembleia de Prestação de Contas, não. É muito bacana, muito interessante, acho que isso faz bem para a gestão estar ali à disposição para esclarecer as dúvidas. E se você mesmo pode não ter ali um acesso fácil, rápido, prático, transfira isso para a própria administradora, que é quem acaba fazendo ali o dia a dia do back-office, os pagamentos das coisas, que organiza a pasta. Então a administradora pode te dar uma força nesse sentido. Tem muita coisa aqui que eu passo para minha administradora tocar e eles fazem muito bem. Então desconfia, gente. Começou a te enrolar, a não querer abrir documento, prestação de contas, sinal de alerta, tá? E, já que não conseguiam ver as planilhas de gasto, o Raul, a Lígia, a Evelyn e mais alguns moradores montaram um grupo de investigação paralela. Nascia ali os detetives do prédio Vibe. O grupo de detetives amadores incluía uma policial aposentada e uma funcionária de cartório, uma ex-participante do MasterChef, uma doutoranda em sociologia e alguns jornalistas. E o começo da investigação foi bem simples. Eles pegaram as atas da Assembleia e começaram a ler com calma. E daí, já acharam coisas que não pareciam bater. Olha só que curioso. Eles começaram a investigação lendo as atas de Assembleia. Ai, gente, eu não me aguento. Isso já não deveria ter sido feito na época que as assembleias aconteceram, gente. Ai, é muito amadorismo em se morar em condomínio. É tão básico, até para as pessoas que são desinteressadas, é muito básico. Participe da assembleia, gente, participem da assembleia, é um mantra, vou sempre repetir. Participe da assembleia, esteja lá. E depois que ela acontecer, leia a ata, guarde a ata, porque um dia você pode precisar. E a ata, gente, tem muita história de ata que não reflete o que aconteceu na Assembleia, que foi manipulada. Então, leia a ata no momento em que ela foi expedida. Por favor, gente, promete que vocês vão fazer isso? Enfim, vamos em frente. Só pegar atas e assembleias e coisas que ele assinava, e ele assinava Wanderson Ranif Belarmino, ele nunca colocava o nome dele inteiro, e ele errava muito o CPF.
Acontece que muitos dados das atas eram desencontrados. Os documentos traziam 3 versões diferentes do CPF de Hanif. Raul estranhou e achou que valia ir mais a fundo. Mas, quando essa suspeita nasceu, já tinham passado quase 2 anos de mandato do Hanif. Ai, mais uma, né? Não vou me aguentar, gente. Como é que um cara é eleito síndico do condomínio e as pessoas não têm o documento desse cara, gente? Como? Eu não me conformo. Quando eu fui eleita síndica aqui do meu prédio, o pessoal tinha meu documento, gente. Meu RG, meu CPF, reconhecimento de firma em cartório, gente. Como é que não tem o nome desse cara? Documentos que não batem. Como? Isso é inaceitável. Inaceitável. E outra coisa que é inaceitável, e que eu estava conversando com uma advogada, Lisa Lima. Lisa, um beijo para você. A gente teve uma reunião semana passada, enfim, uma reunião de trabalho, de um manual aí de boas práticas que está sendo elaborado pelo Secov. E a Lisa estava falando, é surreal que em assembleia as pessoas não conferem o documento do condômino, ou seja, a pessoa chega lá na assembleia, ela se apresenta, eu sou a proprietária do apartamento 43. Tá bom, legal. E já confia. Gente, não é questão de, fica chato pedir o documento. Não tem nada de chato, gente. Não tem nada de errado e de constrangedor nisso. Você chega e se apresenta como proprietário do apartamento X. Eu não conheço todo mundo que mora aqui. Tem gente que vende, que aluga e tal. E eu não sei a cara de todo mundo. Tem proprietário, eu moro aqui há 17 anos, tem proprietário que eu nunca vi na vida, porque a pessoa aluga, o apartamento ela nunca aparece e de vez em quando aparece alguém em assembleia. A pessoa precisa, sim, apresentar um documento dela. E a administradora que está ali com a lista de presença tem que conferir, bater o nome, o documento da pessoa com aquilo que está na ficha cadastral dela, que foi feita com base na matrícula do imóvel. Então isso é muito básico, muito básico. E por mais que o condomínio, ali um cara que foi eleito síndico e tal, o síndico não precisa ser proprietário, a gente sabe disso, tanto é que os síndicos ditos profissionais, eles não são proprietários, eles moram em outros lugares, às vezes o cara vai morar numa casa, não vai morar nem na cidade, mas, e a lei permite síndicos que não são proprietários ali, condôminos, eles podem ser eleitos. Mas o caso, ele estava dizendo que ele era representante, que ele era proprietário de 17 apartamentos. Ninguém nunca conferiu uma procuração desse cara, nunca testou nada. Então, erro de principiante aqui, mais um. Tá cheio de erro de principiante nessa história. Foi só em 2020 que as dúvidas começaram a pipocar. E, mesmo que a oposição tivesse surgido antes, era bem provável que ela não conseguisse impedir nada, porque Hanif detinha a maioria dos votos no prédio. Mas o fato é que, nesse período, ele aprovou contas, ele tinha muita autonomia como síndico, né? E como quando tinha uma assembleia, ele sempre tinha muitas procurações, ele chegava tanto com as unidades dele, e elas apareciam como Hanif Imóveis nos registros ali, quanto com procurações de outros apartamentos. Então ele chegava com cada maço de procurações e ele sempre ganhava o que ele tivesse que ganhar. Então, ou ele se valia da autonomia excessiva dele, ou ele se valia desse calhamaço de procurações. Os detetives do prédio Vibe trabalharam com um pouco de informação que tinham. Aquilo que estava nas atas das assembleias, que eram distribuídas para todos os moradores. E também com um pouco de fofoca. Dando o Google mesmo, e aí a gente chegou à conclusão de que o nome dele não era Hanif, não tinha absolutamente nenhum sobrenome de Hanif nessa história. A gente viu lá que era Wanderson Felipe Bellarmino Alves, o nome dele. Que, só Deus sabe de onde que ele tirou o Hanif. Bastou uma ida ao Google para descobrir. O nome do síndico não era Hanif, era Wanderson. Wanderson Felipe Bellarmino Alves da Costa. De onde vinha Hanif? Ninguém sabia. A única informação que eles encontraram no Google é que Hanif significa o verdadeiro fiel em árabe. Só. De resto, nenhuma menção a um síndico chamado Hanif. Zero pista de onde vinha o homem que comandava o prédio. A descoberta do pseudônimo foi um choque. Mas nem tanto, vai. As pessoas usam na vida nomes diferentes dos nomes que elas têm nos documentos. Eu não chamo Chico no meu RG, por exemplo, eu sou Francisco Dias. Gustavo Lima chama Nivaldo Lima. E a Suzana Vieira chama Sônia Maria Vieira. Ok, era estranho que o Hanif não chamasse Hanif, mas dá pra entender.
Só que o nome artístico não foi a única coisa que os detetives do prédio Vibe encontraram quando foram atrás. A Lígia e outros moradores começaram a percorrer o prédio atrás de informações e descobriram vários problemas. Os extintores de incêndio estavam vencidos. A caixa d'água, que tinha de ser limpa uma vez por ano, nunca tinha sido lavada. E aqui, ó, caixa d'água uma vez por ano. Aqui no meu prédio é 2 vezes por ano que a gente faz a limpeza de caixa d'água, tá? A boa prática sanitária é que caixa d'água passe por manutenção, limpeza e tal, 2 vezes por ano. E não é difícil de acompanhar o calendário de manutenção do condomínio, gente. Tem esse cronograma, passa de prestação de contas, você consegue acompanhar. Condomínio sério e que tem ainda aquele famoso quadro de recados. Aqui no meu prédio ainda tem, meu prédio é das antigas, né? A gente coloca os certificados emitidos pela empresa que faz recarga de extintor, limpeza de caixa d'água, dedetização, desratização, brigada de incêndio, AVCB, a gente coloca no quadro. Pode parecer antiquado, mas é um jeito também de fazer prestação de contas. Mas tudo que eu coloco no quadro e outras coisas que não cabem no quadro, porque é muita coisa que é feita, a gente publica no portal da administradora. Eu tenho uma pasta no Google Drive onde eu coloco todos os certificados emitidos aqui para o condomínio, eu coloco lá. E isso é super fácil de compartilhar quando alguém pergunta alguma coisa. Mas nada como a gente dar publicidade às coisas que são feitas. Então, aqui no meu prédio, toda manutenção que é feita, vem o certificado, eu peço para o pessoal da administradora publicar no portal. E todo mundo consegue acessar isso somente fazendo login e senha. Procura lá, tem uma areazinha que é de certificados, atestados, documentos. Tá lá, tá tudo lá. Então, nada como a transparência. Todo mundo no grupo, puta merda, eu estou vendo dente nessa água, que coisa nojenta, não sei o quê. Acontece que o condomínio tinha desembolsado dinheiro para todos esses serviços. E eles eram anunciados nas assembleias e registrados nas prestações de conta. Mas ninguém sabia quais serviços tinham sido feitos de verdade e quais existiam só em notas fiscais. Aí, enfim, a gente começou a ver tipo, problemas que só não foram piores porque o prédio era novo, né? Mas, assim, de ausência de gestão total, assim. E tinha outra questão ali. A empresa que foi contratada para administrar o condomínio. Aí tava no grupo e tal, levantou essa suspeita e falou assim, gente, é simples, entra na Jusesp, você vê quem que é o sócio. Cadê o CNPJ da GGP? Quando os moradores puxaram a ficha da GGP na junta comercial, lá estava. As sócias da empresa eram Verônica Bellarmino e Hélia Alves da Costa. Fazia poucos dias que eles tinham descoberto o nome real de Ranife. E o nome era Wanderson Felipe Bellarmino Alves da Costa. Então, quando Raul e os seus colegas leram os nomes Verônica Bellarmino e Hélia Alves da Costa, uma luz amarela se acendeu. Eles foram para as redes sociais e... bingo. Hélia da Costa era então mulher de Wanderson Bellarmino da Costa. E Verônica Bellarmino é a mãe de Wanderson Bellarmino da Costa. E nenhuma das duas tinha experiência em administração condominial. E, mesmo assim, a empresa que cuidava do prédio era da família de Ranife. E não era a única. Lembra da Arcanjos, que fazia a manutenção dos portões e das câmeras de segurança? Bom, em 2020, uma nova sócia tinha entrado nessa empresa. Verônica Bellarmino, a mãe de Ranife. Ou seja, todas as empresas que recebiam dinheiro do prédio tinham uma ligação de primeiro grau com o síndico. Então, ali ficou claro que tinha um laranjal. Aí a gente se falou sobre isso no grupo de condomínio do WhatsApp do prédio, e a gente falou, olha, vamos criar agora, não sabemos quem está infiltrado nesse grupo, a gente até escreve, a gente não sabia se ele estava lá, vamos criar um grupo paralelo, e esse grupo ficou se chamando Laranjal do Vibe. Aí, tipo, foi a gente, mais uns 15 moradores para esse grupo aí do Laranjal do Vibe. Aí lá, foi vasculhando tudo das certidões dessas empresas, e vendo esses movimentos esquisitos. Viu que em algum momento ele tinha, acho que, ficado sócio. Os detetives do prédio Vibe queriam confrontar a Ranife, saber se não existia um conflito de interesse nessas contratações. Ver se tinha conflito de interesse, gente? Total conflito de interesse. Nossa, Laranjal do Vibe foi o melhor nome que eles poderiam ter criado para colocar nesse grupo aí dos detetives. Total conflito de interesse. Então, é super importante, gente, fazer levantamento de documentação e apartar as coisas, porque não dá. A empresa pode ser excelente, pode ser boa, pode não ter nada,
Mas para que você vai dar margem para desconfiança? Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Então, o compliance nessas horas é muito importante de ter, e o condomínio realmente estabelecer que não vai misturar as coisas, não vai contratar de amigo, de parente, não. Separa as coisas, sabe? Eu acho que a transparência nessas horas e esse tipo de precaução é o melhor caminho, porque você evita que corrupção aconteça, que vantagens financeiras possam acontecer, tentações possam acontecer aí pelas partes. Então, simplesmente não permita que esse tipo de prática se instale dentro do condomínio. Vai ser bom para todo mundo, inclusive para o próprio síndico, para ninguém depois vir dizer que você agiu de má fé, que você favoreceu família, amigos e coisas do tipo. Você vai estar se protegendo, tá bom? Então, vamos em frente. Mas precisavam ter cautela. Afinal, ele era um milionário com amigos influentes. E era também representante dos investidores que tinham 3, 4, às vezes 10 apartamentos cada um no prédio. Então era um grupo muito fechado, eles faziam tudo junto. Eles faziam tipo confraternização de final de ano, eles faziam tudo na panelinha deles ali. Quando chegasse o momento de revelar o que eeles tinham descoberto, eles iam estar mexendo com gente grande. Então, os detetives do prédio Vibe decidiram agir na maciota até chegar a hora certa para o confronto. O grupo estava se preparando para a próxima assembleia, que ia acontecer dali a alguns meses, em agosto de 2020. E seguiu sua investigação enquanto isso. Foi aí que um dos moradores se dispôs a dar o próximo passo da apuração. Um passo que era bastante chato e meio burocrático. Pedir no cartório a certidão de todos os imóveis que tinham votado em Hanif. Esse vizinho tinha que sair do trabalho na hora do almoço e correr até chegar num cartório. Chegando lá, pagava uma taxa e pedia para ver em nome de quem o apartamento estava registrado. Mas a gente não sabia até então que não era só conflito de interesse, que era tipo Uma fraude. Uma pessoa que é uma pessoa, assim, completamente bizarra, né? Depois de umas semanas, as certidões começaram a chegar. E daí veio a descoberta que os chocou mais. Sabe esses 17 apartamentos que o Hanif, o Wanderson, dizia ter comprado no prédio? E aí ele descobriu que não tinha nada no nome dele. Na verdade, eram investidores extremamente ausentes. A maioria estava no nome de uma tal de Rosana e de um tal de Tristão, que ninguém nem viu aqui. Pessoas que, tipo, nunca pisaram aqui no prédio. E aí descobriram que, tipo, não tinha nada. Os apartamentos não eram dele. Estavam registrados em nome de outras pessoas. Tristão, Rosana, Ana e também no nome de empresas. Mas nenhum deles era de Hanif, nem de Wanderson. Ele só tinha sido autorizado a gerenciar esses apartamentos. Cuidar da limpeza, se comunicar com os hóspedes do Airbnb e essas coisas. Enfim, ele era um zelador. Mas esses imóveis tinham sido registrados nas fichas dos moradores do prédio como sendo dele. Eu vi esse registro existe. E os detetives do prédio Vibe descobriram que, mesmo as procurações que existiam de verdade, não eram bem o que eles pensavam. Aí eu entrei e consegui ver as procurações que tinha. Achei só 4 procurações, porque ele falava que tinha procuração, mas procuração pública não precisa de 4. E aí a gente tirou a certidão dessa procuração e elas foram umas procurações de administração, umas procuração de nada com nada, não era procuração de imóvel, sabe? Então, todas as procurações que ele falava que tinha era tudo particular e eram umas procurações de administração. As procurações davam ao Hanif só o poder de ficar com a chave desses 4 imóveis e cuidar deles enquanto eles estavam para aluguel. Ele não era dono dos apartamentos. E não existia o número de procurações que ele se gabava nas reuniões de condomínio. E, além de descobrir que Hanif não era dono de apartamento nenhum, o grupo também se deparou com outros documentos. Voltando aqui ao detalhe que eu falei sobre procurações que são usadas de qualquer jeito nas assembleias. Galera, não é difícil. Então, vai acontecer a assembleia, a pessoa pode usar procuração sim, não tem problema. Isso é permitido pelo Código Civil. Só que tem que ver qual é a regra que está o que diz o seu condomínio, nas regras do condomínio, sobre o uso de procuração. Porque tem condomínio que limita. Tem condomínio que diz que cada representante, ali, cada proprietário condomínio pode representar até X números de apartamentos. Você pode ir munido com até 3 procurações. Tem condomínio que diz que síndico não pode levar procuração de ninguém. Enfim, tem regras. Precisa checar essas regras. Sobre o que diz as regras do condomínio a respeito de uso de procuração. Primeiro ponto é esse.
Segundo, o que está escrito nessa procuração? Leia a procuração que a pessoa apresenta na hora que ela vai assinar a lista de presença da assembleia. Seja uma assembleia presencial, seja uma assembleia remota. Porque na remota também dá para usar procuração. A pessoa manda o documento pela plataforma, manda por e-mail. Então, a administradora, ela tem que ler o que está escrito naquela procuração. Se o texto está correto, se tem data, que tem que ser compatível com a data que está acontecendo a assembleia, né? E, gente, se não tem regras sobre uso de procuração no regulamento interno, nas regras ali do condomínio, coloca isso na convocação da assembleia, dizendo que os condôminos que não puderem participar podem se fazer representados mediante apresentação de procuração específica para esta assembleia, porque daí ela vai ter data, ela tem um limite de uso, ou seja, ela só vai poder ser usada para aquela assembleia. Não existe essa coisa de você ficar com uma procuração ad eternum. Eu passei a procuração e ela vai valer para sempre. Não, ela não vale para sempre. Ela tem que valer para aquela assembleia específica. Tá? Isso é limitar o poder de quem está ali representando a unidade. Então, o pessoal não fez o básico, não fez ali, né, aquilo que é, é o básico do básico do básico que eu já falei no outro vídeo. Então, o cara se dizia proprietário de 17 apartamentos. Ele não era proprietário de nenhum apartamento. O nome dele era falso. Ele apresentou 4 procurações, pelo que o pessoal relatou aqui. Nenhuma procuração era correta, né? Os proprietários, ninguém nunca tinha visto a cara desses proprietários. Então, esses proprietários, pelo visto, pelo que eles estavam relatando aqui, essa fraude, o tal do Hanif, ele era como se fosse um gerente da locação por temporada dos 17 apartamentos. Então, ele tinha um envolvimento com os apartamentos, sim. Mas ele era o cara que entregava a chave, que fazia a limpeza do apartamento. Não ele, mas que deveria cuidar da limpeza dos apartamentos, de fazer a gestão dessas locações. Talvez um concierge, talvez ele fosse ali o host dos apartamentos que eram colocados para alocação de curta temporada. Mas proprietário, ele não era. Procuração para representar esses proprietários em assembleia, tampouco. Então, olha, tudo errado, porque falhas em processos básicos da vida em condomínio. Documentos da polícia. Boletins de ocorrência que acusavam Hanif de agressão e de fraudes. A gente vai falar disso mais pra frente. O importante agora é relatar o sentimento do grupo ao descobrir tudo isso. E o sentimento foi um só. Eles tinham sido tapeados. E aqui tem uma parte que é confusa pra gente também, porque assim, ele se apresentou como dizendo, eu tenho 16 unidades. Todo mundo entendeu que ele era dono de 16 apartamentos. Nossa, não nada. Depois, a gente entendeu que, na verdade, ele falava isso, mas ele tinha os dele, mais procurações de Airbnb. Então, nunca ficou claro pra ninguém o que ele tinha. O que ele tinha, mas todo mundo presumia que ele tinha alguma coisa. Os moradores do Vibe tinham acreditado que um cara com pinta de milionário era um novo caminho para a política condominial. E dado para ele o poder de votar pelos apartamentos que ele dizia ter, mas ninguém checou a papelada. Síndico roubando dinheiro é um clássico, assim, mas síndico que diz que mora e não mora, eu acho que é uma coisa louca. Que tem muita coisa, não tem nada. Isso acho que foi meio surpreendente. No meio de um levante para tentar derrubar o síndico, o pessoal do Vibe República procurou uma advogada. E, quando chegaram no escritório dela, ouviram a seguinte frase. Você não conhece o Anderson Hanif? Eu não conheço. Ele é síndico do nosso prédio. Eu falei, então senta. Seu problema é muito maior. E assim acaba o primeiro episódio do podcast O Síndico, do jornalista Chico Felite, em parceria com a Folha de São Paulo. Eu vou deixar o link do Spotify aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo que você assista, ouça todos os episódios, porque tem muita lição para a gente aprender,
coisa para ficar revoltado e dar risada e a gente perceber que viver em condomínio não é para amadores. Então, pessoal, esse fica sendo aqui o meu react à segunda metade do primeiro episódio do podcast. Muita coisa, assim, que deu pra gente refletir. E o que eu resumo disso tudo aqui que eu falei, que eu comentei, que o episódio trouxe? Faça o básico. Se a gente fizer o básico, vivendo como um condômino no nosso condomínio, as coisas vão acontecer muito bem. Se você participar de assembleia, se você exigir que se cumpra com o rito da assembleia, ou seja, conferir documento, conferir procuração, ver se a unidade está quite com as cotas condominiais, porque quando a pessoa é inadimplente, ela também não pode votar na assembleia. Então, isso também é outra coisa que a administradora pode fazer. Conferir o balancete todos os meses. Gente, dedica 10 minutos para olhar as coisas, tá? Se tiver fraude, e a fraude for bem feita, você vai olhar o balancete e você vai achar que está tudo certo. Por isso que é importante que o conselho do condomínio seja comprometido em fazer a conferência das contas todos os meses. O conselho não é responsável pela aprovação, tá? Então vou deixar isso aqui bem claro. O conselho, ele é responsável em emitir um parecer das contas e quem aprova é a assembleia. Então é muito importante que o conselho tenha capacidade para conferir essas contas. Mas lembre-se que você, mesmo não sendo um conselheiro, você pode ter acesso à prestação de contas. Então, confira o balancete, peça acesso à pasta de prestação de contas, entre no portal, confira tudo, tem dúvidas, liga para a administradora, marca um horário com o síndico, peça para ver ali a documentação e não deixa passar, não fique com preguiça, não tape o sol com a peneira, não empurre a poeira para debaixo do tapete, gente, porque uma hora isso vai vir à tona, e vai vir à tona da pior maneira possível, como foi no caso deste condomínio Vibe, que foi retratado nesse podcast. Não seja o próximo, tá? Se existem síndicos ladrões, como um dos moradores falou, é um clássico síndico ladrão. Eu acho isso horrível, gente, não gosto. Inclusive, uma das razões para eu demorar para sair do armário, de dizer que eu era síndico, era por causa dessa peste que tem, de que síndico é tudo ladrão. Não é tudo ladrão, não. Não é mesmo. Estou aqui para defender a categoria. A maioria dos síndicos é de pessoas honestas, pessoas abnegadas, pessoas que querem lutar para fazer do condomínio um lugar melhor, para valorizar o seu próprio patrimônio, cuidar daquilo que é seu. A casa própria é um dos maiores sonhos do brasileiro. Então, quando a gente tem um imóvel nosso, a gente quer cuidar dele, deveria querer cuidar bem dele, né? Mas as pessoas não se envolvem, tem preguiça, tenho mais o que fazer da minha vida, não gosta de ter conflito. O brasileiro não gosta de ter conflito. Mas, gente, é o nosso bem, a gente precisa cuidar. E a maioria dos síndicos são pessoas ali que estão dispostas a fazer o melhor, sem preparo, na maioria das vezes. Agora, com a profissionalização, tem aí até de síndicos que são moradores, como é o meu caso, tem muito síndico que estuda, que vai atrás, que se informa, fazem gestões excelentes. E também temos aí o recurso de síndicos profissionais, que também está crescendo, é uma ótima solução para condomínio onde ninguém quer ser síndico, mas precisa de acompanhamento, não tem que delargar as coisas, precisa fazer acompanhamento. Então, vamos acabar com essa peste de que síndico é tudo ladrão. O problema de surgirem síndicos ladrões é culpa da comunidade que não faz aquilo que lhe compete fazer. São pessoas omissas, pessoas relaxadas, pessoas que não participam e que acham que é um milagre, que a gestão do condomínio vai ser um grande milagre, que tudo no final vai dar certo. Não vai dar certo, gente. Vamos, colocar a mão aqui na consciência.
saber que as coisas bacanas, elas demandam esforço e dedicação. Então, se todos nós, como condôminos, fizermos a nossa parte, a nossa comunidade vai ser muito melhor. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. E se já aconteceu algum babado desse tipo no seu condomínio, escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero saber da sua história. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!